Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um Papo de AZ, o seu podcast semanal. E hoje tenho a honra de receber uma voz que marcou e ainda marca a vida de muita gente. São 25 anos de rádio, de presença, de emoção e de informação que chegam ao público com carinho e responsabilidade. Nosso convidado de hoje é Matheus Lírio, comunicador, locutor, formado em administração de empresas, casado e pai de 2 filhas. Mais do que um profissional da voz, ele é alguém que transforma palavras em sentimento e o microfone em ponte com o coração de quem ouve. Hoje a gente vai conhecer a voz da própria vida, a trajetória de um homem que dedicou a vida a comunicar com verdade, entrega e excelência. Matheus, seja muito bem-vindo ao podcast Papo de AZ. Fique à vontade, meu amigo. Uma boa noite. Boa noite, Azenilton. Boa noite a toda a sua equipe aí do podcast Papo de AZ. Falar que é uma satisfação poder conversar com você, contar um pouco da nossa história. Fico muito lisonjeado. Acompanho o seu trabalho aí, né, as entrevistas que você proporciona aos seus seguidores. E estamos aqui. Pergunte o que você quiser. Estou à sua disposição, meu amigo. Matheus, desde já o podcast, né, agradece a sua presença, o seu espaço na sua agenda. A gente sabe que o tempo é corrido, mas muito obrigado mesmo por você ter aceitado esse convite. E eu passo para você, meu amigo, já perguntando, essa trajetória, a voz da própria vida, nos conta qual é a primeira memória afetiva que você tem do rádio? Olha, Zenilton, o rádio é fantástico, né? Quem vive o rádio sabe muito bem do que eu estou falando, né? E assim, na verdade, eu entrei pro rádio de uma forma meio que inusitada. Nunca foi assim um projeto de, não, vou ser radialista, desde criança, ter esse pensamento. Nós sempre vivemos no meio do entretenimento, né? Meu pai teve boate aqui na cidade de Encruzilhada durante 42 anos. A gente sempre estava ali, era no clube social, meu pai era presidente, a gente estava sempre ali interagindo com bandas, com eventos e tal. Mas o rádio realmente surgiu de uma forma inusitada. O primeiro contato com o rádio, assim que eu tenho uma lembrança, que eu comecei a admirar o rádio, quando eu fui estudar, né, o ensino fundamental, concluí o ensino fundamental em Vitória da Conquista. E lá eu gostava de ouvir muito a Rádio Clube, né? Rádio 96 FM, Rádio Clube. E Marcial Júnior, que hoje é um amigo, ele fazia algumas coberturas que eu achava bem interessante. Como ele fazia aquelas coberturas da micareta, dos eventos, entrevistando as pessoas, conversando. Eu achava aquilo interessante, gostava de ouvir o programa de Marcial Júnior, porque, assim, exatamente pela forma como ele conduzia aquilo ali. Aí, num determinado momento, eu voltei para a Encruzilhada, né? E eu sempre gostei de som. Tem em casa som, mesa de som, equalizador, efeitos de voz, né? Esses equipamentos que a gente usa, som modular, como falava antigamente, né? E aí, um dia chegou um rapaz aqui de Cândido Salles vendendo um transmissor, né? O pai falou: olha, tá sugerindo vender um transmissor aqui. O pai falou: pai, é bom vocês botarem uma rádio aqui na cidade, a cidade não tem um meio de comunicação e tal. Aí o pai falou, achei a ideia interessante. Nós compramos esse transmissor. O rapaz, eu lembro bem, o nome dele era Seba, transmissor assim, feito em fundo de quintal, sabe? Artesanal, mas é um transmissor muito bom. E aí nós iniciamos essa rádio, né, que é Encruzilhada. Isso foi lá no meados do 1998, por aí, né? A rádio era clandestina, mas era um sucesso absoluto, né? Logo o Jovelino encostou, o Jovelino tinha também Teninho e Jovelino, né? Eles faziam a voz da cidade, aqui nas caixinhas que ficavam penduradas nos postes aqui no centro da cidade, né? Quando a rádio, vamos abrir a rádio aqui, Jovelino logo postou, Lázaro também, que tinha chegado de Minas Gerais, né? Então, essa turma que já é sócio fundadora aqui da Gaivota FM. E aí, quando a rádio foi colocada no ar, um sucesso estrondoso aqui na cidade. Onde você passava, você só ouvia a Gaivota FM, né? E aí a gente vai ganhando confiança, vai ganhando motivação, né? E foi mais ou menos por aí que as coisas começaram, né, Guilherme? Matheus, eu lembro muito bem quando iniciou a Rádio Gaivota, né, a Gaivota FM, e assim, foi uma satisfação e uma felicidade muito grande na cidade
Se porque era, né? todo mundo só queria ouvir a rádio e assim, era uma novidade, né? Cidade pequena, né? Cidade pequena, as pessoas têm acesso a ali fazer uma nota de falecimento. Rádio local, o bom da rádio local é isso, né? Você consegue fazer uma nota de falecimento, só perde um documento, você anuncia, né? Aí um cachorro sumiu, você anuncia. Se vocês procurar uma grande emissora para fazer esse tipo de anúncio, eles não fazem, né? É complicado para uma grande emissora fazer isso. E a gente faz aqui desde o começo. Então a população ganhou identidade, né? Se sente que é uma ferramenta, é um instrumento da sociedade encruzilhada, né? Com certeza, e assim, inspirável, eu lembro que a gente, nas brincadeiras, a gente falava, quero ser igual o Matheus, quero ser igual o Não, Jovelino, que entendeu? isso. Aí eu penso logo que o locutor é rico, né? O cara tá falando na rádio, o cara fala, esse cara é rico, tá todo mundo bem. Ô Matheus, e qual foi a sensação de você ouvir sua voz pela primeira vez no rádio? A gente fica mais assim empolgado quando você encontra as pessoas na rua elogiando, né? Falar, rapaz, eu ouço todos os dias o seu programa, gosto muito das coisas que você fala, concordo com aquele ponto de vista que você colocou ali sobre determinado tema, né? Divergente, às vezes, assim, por ideologias e tal. Mas é muito gratificante. Essa vivência do rádio é muito especial. Com certeza. E assim, a voz da própria história, você tem uma história longa para contar e assim, marcou e marca uma época aí na cidade de Encruzilhada, e isso eu não tenho dúvida. Quando a gente começa, assim, numa cidade como Encruzilhada, cidade pequena, né? As pessoas têm, assim, um certo receio em empreender numa cidade pequena, porque o comércio é pequeno. É como eu lhe falei, a rádio surgiu de uma forma, assim, muito sem programação, né? Assim, surgiu do nada, né? Aí as pessoas começam a se identificar, né? Começam a gostar a gente dedicando aquilo ali, né? Buscando informação, levar informação com transparência. Sempre, assim, procuramos fazer um trabalho aqui, nunca tivemos assim desmoralizações, permitir, né? Mesmo que a gente sabe que chega naquele período político, as pessoas ficam assim com os ânimos tensionados, a gente nunca desmoralizou ninguém aqui. Sempre procuramos levar a informação da maneira mais limpa possível, né? Então isso só vai somando credibilidade, né? Graças a Deus, eu tô dando essa entrevista, mas eu falo em nome dos meninos, de Jovelino, de Lázaro, de João, de Rony, né, Rodrigo, Finado Massinho também, que contribuiu muito com a gente, meu pai, todos nós, as pessoas que fazem parte dos programas aqui da rádio, que todo mundo trabalha com essa mesma, todo mundo trabalha com essa mesma ética, né? Eu acho que o que constrói a gente ter esse legado em 20 e poucos anos, é exatamente essa forma de trabalhar, né? As pessoas se sentem representadas ali. Você fazer uma reivindicação, porque imagina, tem muitas rádios, que a rádio, em muitos casos, talvez na maioria, as emissoras pertencem a políticos, né? Pessoas que utilizam o meio de comunicação para ter um impulsionamento político, né? E aqui ninguém aqui da rádio nunca disputou cargo público algum, né? Cargo político, né? Não tem pretensões, eu pelo menos nunca disputei, não tenho pretensão política, gosto de participar, interagir no campo da política ali, debater e tal, mas entrar mesmo na política, não. Então as pessoas veem que a gente faz esse trabalho de rádio por verdade, só mesmo a intenção de contribuir com a sociedade encruzilhada, né? Cobranças, reivindicações, enfim. Matheus, e você toca no ponto interessante, porque realmente a rádio, ela passa isso, a Rádio Gaivota FM, né? Até hoje ela ainda passa isso. E eu queria saber de você, assim, porque você citou rádios maiores que não têm essa conexão. Quando foi que a sociedade abraçou a Gaivota FM? Olha, a sociedade abraçou, aqui inclusive, a sociedade abraçou a Gaivota FM desde o primeiro dia, né? Assim, quando a gente foi pro ar, o pessoal, audiência total, a gente fazia uma cobertura ao vivo ali, as pessoas participavam, a gente comprava com as pessoas nas ruas, ali no mercado, no banco e tal, sempre ouvindo aqueles elogios, né? Ah, olha, eu vou trazer uma galinha para você, vou trazer ali um aipim. Então, esse carinho, né, que as pessoas, o pessoal da zona rural que ouve da minha rádio. Então, a gente não tem o que reclamar, assim, desse carinho, né? Dessa troca de carinho com a população de Encruzilhada, não. Matheus, 25 anos de estrada. O que o rádio te ensinou sobre as pessoas? Olha, Zedito, as pessoas, cada pessoa tem
cada cabeça é um mundo, né? É aquela história, né? Cada cabeça é um mundo. E a gente tem que saber lidar com isso, porque às vezes a gente. Ué, eu gosto de samba, eu gosto de pagode, gosto de axé. Nem todo mundo gosta de samba, pagode e axé. Se eu chegar no meu programa tocar só samba, pagode e axé, não vou ter audiência, né, das pessoas que gostam da música sertaneja, do pop rock, enfim. Então, eu vejo por esse lado. E o ser humano, né, ele preza pelo respeito, eu falo. Eu volto a esse ponto, né? O fato da Gaivota FM trabalhar numa cidade pequena. Tanto que nós nunca introduzimos um jornalismo aqui, assim, aquele jornalismo, tipo o jornalismo sensacionalista que a gente vê em todas as emissoras, de esculachar, sabe? Nós nunca fizemos isso. Por quê? Porque a gente fala numa cidade pequena, a gente conhece as pessoas. Olha, eu conheço você, conheço seus irmãos, conheço sua mãe, conheço seu pai, conheço todo mundo. Como é que eu vou falar mal de você na rádio, sendo que eu tenho amizade com seus irmãos? Então, uma cidade pequena, o filtro é mais interessante. E a gente observa isso nas pessoas. Então, quando a gente faz a rádio aqui de uma maneira leve, de uma maneira respeitosa, as pessoas abraçam ainda mais, né, essa causa, né? Porque manter uma emissora de rádio numa cidade como Encruzilhada, pouco poder aquisitivo, o comércio é pequeno, não é fácil, né? Mas a gente vem tocando o barco aí devagarzinho, né? Muito bem, Matheus. Matheus, você teve um salto para a Rádio FM 100,1, uma das maiores Isso. rádios da Bahia na época. Como foi chegar lá e o que experiência essa passagem sua pela 100,1 te ensinou sobre o rádio e o comunicar para a grande massa? Olha, Zenilton, quando eu fui para 100,1, foi no período seguinte. Aqui nós, como eu disse, quando nós montamos a rádio, aqui em Cruzilhada, ela é uma rádio clandestina, né? Na verdade, o transmissor é feito de fundo de quintal, um negócio simples, né? Iniciante. E aí acabaram denunciando a rádio, e a Polícia Federal veio aqui, a Anatel fechou, lacrou, deixou alguns equipamentos, a gente como fiel depositário de alguns equipamentos, levaram outros. E aí eu falei com meu pai, pai, nós só vamos colocar essa rádio no ar a partir de agora, quando a gente conseguir legalizar. Porque é muito constrangedor você receber a Polícia Federal, né? De uma maneira, você está ali fazendo algo quase praticamente voluntário, e você recebe a Polícia Federal, o pessoal pensa que você está cometendo algum crime, alguma não. Não, nós vamos legalizar, a rádio só volta ao ar quando a gente conseguir legalizar. E aí, nós vimos entrar na documentação, mais à frente eu vou lhe contar esse episódio, você me perguntou sobre a FM 100,1. Aí, nesse intervalo que a gente estava aguardando a concessão ser liberada, Ricardo Borges, que era coordenador da 100,1 na época, ele me convidou, falou, pai, vem pra cá, pode trabalhar com a gente aqui, Fábio Jean tá saindo aqui, ou você vai encaixar perfeito aqui no programa romântico. Eu fui, né? Fiquei 1 ano e meio lá, uma escola, uma família, Ricardo, José Nildo, até hoje mantenho boas amizades com todos, né? Doutor Carlos Albuquerque, saudoso, que faleceu já uns 4 anos atrás, me ajudou demais, desde o primeiro momento que eu cheguei lá, acho que ele foi com minha cara e ali, né, foram várias oportunidades que ele me concedeu lá dentro da emissora, e a 100,1 para mim foi uma grande escola. Uma emissora de grande potência e audiência, né? A gente percebia que eu tinha ouvintes em Itapé, lá perto de Itabuna, né? Quer dizer, mais de 200 quilômetros, quase 200 quilômetros em Vitória da Conquista, né? Uma emissora que atingia mais de 100 municípios na região sudoeste e norte de Minas Gerais, né? Então, uma emissora que realmente era a grande referência, né, de FMs aqui do interior do estado, né? Porque os grandes artistas do Brasil, quando vinham fazer show em Vitória da Conquista, eles iam na 100,1 dar uma entrevista, divulgar o show, né? Divulgar o trabalho. Naquela época não tinha as redes sociais, as rádios eram essa ferramenta, né? Então, só a escola. E aquele momento que eu passei ali, também eu tive contato com a questão tecnológica, né? Do rádio mesmo, profissional, gravações de comerciais que a gente fazia aqui antes nas fitas cassetes, a gente cortava as fitas, né? Quando saía um comerciante mesmo, e o comercial dele estava no meio da fita, a gente sentia tão por perder o patrocínio quanto o trabalho que daria para poder tirar essa propaganda dele, né? Tanto que tinha comercial que a gente deixava rodando ali alguns dias até a gente poder encontrar um tempo para poder resolver essa situação. Aí a 100,1 a gente teve contato ali já aos programas de automação, de gravação e tal. E Ricardo sempre teve muita boa vontade, me ensinava, né? José Nilton, pessoal do estúdio Joab,
Eu ficava ali, trabalhava à noite, mas eu ficava o dia todo na rádio, ali vendia comercial, fazia ali também, fazia uma opção, né, de 8 à meia-noite, vendia comercial durante o dia e o tempo que sobrava eu ficava por ali aprendendo, né, no estúdio, quais eram os macetes, né? E aí nós implementamos isso, né? Até quando eu já estava ainda na Assembly, eu comprei um computador, um computador na época, um computador que tinha potencial para esse tipo de serviço, né? E já fui montando ali, né? Colocando, né? Aprendendo ali os programas. Ricardo me passou alguns programas. E daí, quando a gente conseguiu legalizar a emissora aqui, nós colocamos toda essa tecnologia em prática aqui na Gaivota. Foi interessante você citar o poder da 100,1, porque ela chegava em cidades que a TV Sudoeste não chegava. Exatamente. E uma rádio popular, Zé Nilton, uma rádio popular, porque assim, pessoal, é como eu estou lhe dizendo, né? Cara, você perguntando sobre as pessoas. Então, as pessoas querem ouvir. Por exemplo, a 100,1 naquela época era a única rádio que tocava Amado Batista, por exemplo, um grande artista brasileiro, mas para muitos é música brega. De um tempo para cá, esse paradigma se perdeu, mas existia naquela época. A rádio é brega, a rádio é popular, a 100,1, né? Mas tocava todos os artistas regionais, era a única emissora de Conquista que dava oportunidade aos artistas regionais. Então era uma potência mesmo. Era audiência total. Você chegava nessa zona rural, sem falar na questão da qualidade, né? Tudo de primeira de ponta, né? Outra questão que também a 100,1 despertou foi a questão de trabalhar sempre com os melhores equipamentos, né? E isso é imprescindível, né? Para você oferecer uma qualidade para os ouvintes, você tem que ter equipamento bom, né? Matheus, você vivenciou essa transição, né, entre analógico e digital, né? Teve a experiência de trabalhar com tecnologias mais modernas na 100,1. O que mais te surpreendeu nesse processo, principalmente agora que as redes sociais é hoje um grande meio de comunicação, ou de acesso, pelo menos, à informação? Nós vivemos essa transição, né? Então a gente talvez não tenha nem percebido muito a diferença que tem, né, da questão analógica para o digital. Porque a gente viveu essa transição. Se você pegar hoje uma pessoa que está acostumada com a questão digital, e você levar, olha, na analógica é isso aqui, ó. A pessoa vai falar, não acredito, né? Tem toda essa, um mar de diferença, né? Mas, olha, o digital, tem gente que fala, olha, eu prefiro o digital, eu prefiro o analógico. O analógico você tem mais sensibilidade, você coloca mais a sua identidade no processo analógico. Aí eu estou falando de áudio, né? Eu prefiro digital. As coisas é mais fácil, um som de qualidade, né? O avanço, quando a tecnologia digital chegou no rádio, o avanço é 100%. Eu lembro que na época, quando nós começamos a rádio, Zé, o nosso que a gente arrecadava na rádio, grande parte ficava em CDs e LPs. Comprava em Belo Horizonte, em lojas americanas. E aqui discos em Vitória da Conquista. Os lançamentos, quando era música, assim, a gente sempre teve esse cuidado de ter aquela programação impecável. O que tocava na Band FM, a gente tocava também, entendeu? E não tinha naquela época CD pirata, não tinha como você baixar uma música, né? Tinha que comprar os CDs originais. Porque em meados aí de 98, 99, não existia toda essa pirataria que existe hoje, né? Todo esse acesso à música ali através do suamusica.com, você baixa no Spotify e outras plataformas, né? Aí, na época que a gente estava iniciando a rádio, a gente comprava muito CD, comprava 20 CDs, por exemplo, nas lojas americanas. Aí, enfim, eu tenho um primo que mora em Belo Horizonte, ele ia lá, verificava, o CD, verifica que não estava, e mandava, porque a gente não encontrava em Conquista, a gente comprava em Belo Horizonte. Hoje você tem essa facilidade, a gente tem empresas hoje que atualizam a programação do sua rádio, né? Ele já lhe manda ali tudo mastigadinho, né? Então, avanço total. Eu sou 100% a favor do digital. E eu lembro, Matheus, que a rádio em especial, e você buscava muito isso, tá sempre tocando as músicas que estavam em evidência. Às vezes tinha música que o cantor ia tocar no Domingão do Faustão, você já tinha. Já estava tocando, era. Não, como eu estou falando, a gente pegava ali, por exemplo, geralmente as rádios tinham como base na programação
o Axé Music, aqui na Bahia, que naquela época estava estourado. Então a gente tinha o acervo completo, né, dos CDs das bandas da Bahia. Doutor Ivaldo aqui em Cruzilhada também tinha muitos CDs, inclusive o Doutor Ivaldo gostava dessas músicas da Bahia, e acabava emprestando para a gente tocar na rádio. Ele emprestava para a gente tocar na rádio. E aí, e o restante era as trilhas sonoras das novelas, né? Das novelas da Globo. Tinha ali, por exemplo, Rainha da Sucata, pô, ali as músicas do momento. Na verdade, quem editava os sucessos do momento era a Rede Globo, né? Era Faustão, era o SBT ali, Gugu, né? E a gente estava sempre atualizado, né? Buscava mesmo para atualizar. Não era fácil atualizar, não, viu? Não era fácil. Meu amigo, e o que te mantém essa vontade diária de ligar o microfone depois de 25 anos de carreira? Mas, assim, a rádio, a gente, graças a Deus aqui, ninguém dos meninos, nós que trabalhamos aqui com a rádio, a gente não depende, assim, exclusivamente falar assim, depende do salário, do que ganha na rádio. Não, a gente faz isso por amor, né? É uma contribuição, um legado que a gente deixa aqui na cidade, uma contribuição para a sociedade, poder dar voz à sociedade encruzilhada, né? E o que mantém viva assim, essa vontade, todo dia levantar, ir lá, fazer o programa, é o reconhecimento, né, que as pessoas têm, o respeito que as pessoas têm, o carinho que tem com a gente quando encontram na rua. E sempre o pessoal elogiando, eu gosto muito de ouvir a rádio. Tem isso tem um peso muito grande. A gente, tudo que você faz, você recebe um reconhecimento, é combustível, né? Reconhecimento é combustível. Com certeza, Matheus. E assim, eu acompanhei uma boa parte da história de vocês. Inclusive, assim, eu tinha muita vontade assim de participar também. Infelizmente Hoje, não tive o tempo, rapaz. Que eu terminei saindo aí em 99, aí depois eu volto de novo, tenho uma passagem, mas aí já era outra época. 99 a gente estava começando com a rádio, né? Tava ali no boom, né? Exato. Matheus, todo comunicador tem um momento que não esquece. Nesses 25 anos, qual é o seu? Qual é o momento que te marcou? Então, olha, assim, momentos inesquecíveis. Pô, quando a gente conseguiu legalizar a rádio, foi um momento muito especial, né? Porque a burocracia é muito grande para você conseguir legalizar uma emissora de rádio. Eu falo, é mais fácil abrir um hospital. Hoje diminuiu, porque, né, eles não estão. A demanda não está sendo tanta para montar emissora de rádio. Mas quando a gente começou aqui, eu falo, é mais fácil abrir um hospital do que abrir uma rádio, né? E aí, quando nós conseguimos legalizar, foi uma vitória, né? Porque, pô, cidade pequena, a gente sem poder aquisitivo para poder, né, chegar ali, pagar mesmo ali uma concessão. E que o sonho nosso sempre foi transmitir a rádio para o município todo de Cruzilhada, né? Nunca foi possível, porque financeiramente inviável, né? Valores de equipamentos e tal, enfim. Mas eu vou contar para você aqui uns 2 episódios que nós vivenciamos aqui na rádio, que para mim ficaram assim marcados, né? Eu vou contar um episódio para você aqui de um senhor que morava na zona rural aqui. Hoje ele mora em Divisópolis, meu amigo, né? Seu Gilson. E aí um dia era aniversário de seu Gilson. E as filhas dele ouviam muita rádio, né? O dia todo. As meninas eram pequenas na época, né? Aí me ligaram, Matheus, eu mando um alô pra pai aí. Hoje é aniversário dele. Aí eu peguei as agulhas assim no rádio e falei, naturalmente, elas me ligaram. Eu falei, olha, eu quero mandar um abraço hoje aqui para seu Gilson, homem trabalhador, honesto, do campo, formou 5 filhos no campo da enxada, e isso não é fácil, não é para qualquer um. Então, eu só recebo isso, seu Gilson, um abraço carinhoso, que Deus abençoe, lhe conceda muitos anos de vida, saúde e tal. Eu falei simples. Rapaz, quando ele me encontrou um dia na feira, me abraçou e chorou, falou que não tinha sido tão homenageado, né? Quer dizer, uma coisa simples, né? Mas a gente conseguiu entrar no sentimental dele aí, né? Isso ficou marcado da forma que ele. O feedback que ele me deu de uma mensagem de aniversário que eu fiz para ele, né? Outra situação também aqui quando nós montamos o site da rádio, então começou essa questão, essa transição, né, que a gente está falando, nós montamos um site, a Rádio Volta FM. Quando eu vi a 100,1, foi até Zé Nilton que fez esse site para mim. Aí, nós colocamos o site no ar e tinha um mural virtual. Aí, no mural virtual, as pessoas
não tinha o WhatsApp naquela época, né? As pessoas ali trocavam mensagens no mural virtual da rádio. As mensagens né? Aí a pessoa comentava alguma coisa, eu respondia como era um grupo de WhatsApp hoje em dia. Como se fosse um grupo de WhatsApp. Naquela época era o mural virtual que nós tínhamos. Aí teve uma menina, ela colocou uma mensagem no mural e ela falando que o pai dela tinha desaparecido, tinha 30 anos, que eles não tinham contato, no Mato Grosso, né? Tinha 30 anos que eles não tinham perdido o contato com o pai, e eles, na justiça eleitoral, constava que ele tinha voltado aqui no município de Encruzilhada na última eleição, né? Aí eu falei para ela, você me manda o contato, e eu vou anunciar aqui. Se aparecer, eu entro em contato com você aí. Aí falei, olha, atenção aí, você que tem alguma informação sobre, falei o nome, né, da pessoa. A família está à procura, 30 anos, Mato Grosso, cidade de Esperança, no Mato Grosso. E se você tiver alguma informação, entre em contato com a rádio. Terminei de falar, amigo. Uma mulher ligou, Matheus, quem é que quer falar com essa loja? Ela me ligou aqui, disse que filha dele tem 30 anos procurando. Peça ele para dar um comigo aqui na rádio. Ele foi lá, nós ligamos, né? Lá para o Mato Grosso. Ele falou com a filha, foi um momento assim, muito emocionante. A filha veio aqui em Encruzilhada, o irmão dele também veio aqui. Esse senhor, ele retornou lá para o Mato Grosso, né? Já localizamos algumas famílias, assim, por exemplo, pessoas andarilhas que chegam aqui, né? A gente tenta ali fazer um contato com rádios de outras cidades para poder localizar. E também tem um episódio que foi uma mensagem que nós gravamos na rádio, eu acho que foi até Lázaro que gravou essa mensagem, que falava sobre o aborto, né? Uma criança pedindo à mãe para não abortar, porque quando ela crescesse, ela seria o anjo da guarda, iria cuidar da mãe e tal. Né? E aí, um dia, eu encontrei uma amiga aqui em Encruzilhada, e ela me falou, Matheus, você tá vendo essa menina aqui? A menina já tinha uns 5 anos, mais ou menos 6 anos, hoje já é mãe, já é adulta, né? Ela falou, tá vendo essa menina aqui? Eu engravidei dela quando eu tava vivendo um momento muito difícil da minha vida, de alcoolismo e tal. E aí eu cheguei a comprar os medicamentos para abortar. Aí quando eu cheguei em casa, liguei o rádio e fui na cozinha pegar água para mim tomar os comprimidos. E estava passando a mensagem do aborto. A criança pedindo à mãe para não abortar, que seria um anjo da guarda. Isso, naquele momento, me sensibilizou muito e eu joguei os comprimidos fora. Quer dizer, são situações, né, que você fala assim, poxa, vale a pena o que a gente faz no rádio, né? Às vezes você está num estúdio assim, de rádio, igual nós dois estamos conversando aqui, para mim eu estou falando para você está falando para mim, mas a gente está levando a nossa comunicação, a nossa informação para milhares de pessoas que, se não ouvirem agora, não assistirem agora, vão assistir em outro momento, né? Eu acho que essa entrevista fica em alguma plataforma, né? Você transmite no Instagram, no Spotify, né? E no YouTube, E no YouTube. Quer dizer, essa nossa. Então, essa comunicação vale muito a pena. Esses episódios aí ficaram marcados assim na minha memória afetiva nessa questão do trabalho de locução, de comunicação aqui na cidade de Encruzilhada. Com certeza, Matheus, é importante esse conectar, né? A gente começou falando de conectar, é importante quando a voz, né, a informação consegue tocar as pessoas assim, é muito bacana, muito interessante mesmo. Matheus, já teve alguma situação ao vivo que saiu do seu controle? Rapaz, quem trabalha com rádio ao vivo sabe que o negócio é meio tenso, né? Ao vivo é sempre ao vivo, né? Agora, assim, às vezes é algum flash que a gente faz ao vivo, né? Acontece mais assim, esses improvisos, né? Às vezes um ouvinte vai dar uma entrevista na rádio e se exalta de alguma maneira, e o fato de ser ao vivo, você fica assim meio que sem. Tem que ir trazendo assim para, né, ou mudar de assunto, ou colocar, né, usar algum tipo de meio, né, para poder conter. Porque na rádio que a gente sempre preza pela questão da credibilidade, do respeito com o próximo, né? Agora eu vou lhe contar duas situações aqui. É o seguinte: uma vez eu estava fazendo um programa de manhã na rádio, e aí eu precisava ir no Bradesco pagar uma conta lá. Naquela época não tinha os aplicativos, essas coisas, né? Aí eu desci, deixei a rádio no automático e fui, né?
E tinha um amigo nosso que estava internado em estado grave, com visto, aqui de Cruzilhada, problema de próstata e tal. E eu encontrei a irmã dele estava chorando e tal. Aí eu falei, ô, fulano, como é que tá? Sua irmã e tal. Ela falou, Matheus, infelizmente, ele faleceu, ela balançou a cabeça positivamente. Aí quando eu cheguei na rádio, eu falei, gente, parei agora, acabei de ter uma notícia muito triste, né? Que o nosso amigo, fulano, acabou de falecer, um homem batalhador, pessoa de bem aqui, querida, né? E a gente presta os sentimentos aos familiares, aos amigos e tal. Aí me ligaram na hora, não, moço, não faleceu não. No mesmo dia ele faleceu, entendeu? Mais tarde. Mas eu acabei dando aquela notícia antecipada, né? E a partir daí também a gente começou a ter esse cuidado, né? Porque aqui na rádio a gente faz as notas de falecimento e a gente tem esse entendimento que só dá para fazer nota de falecimento se a família procurar a rádio para fazer. A gente não faz mais essa, assim, por conta própria, né? Mesmo sabendo que faleceu, é complicado, né? Porque às vezes pode ter alguma informação desencontrada ali e você acabar dando uma notícia que não seja correta, né? Matheus, nesses 25 anos de história sua, você sente que sua voz mudou com você? Olha, eu acho que eu não percebo, né? Os ouvintes é que vão dizer, né? Eu falo no rádio, Azenilton, naturalmente, como eu estou conversando com você aqui, tá? Tem locutor que gosta de fazer aquela impostação, dar aquela dinâmica esportiva e tal, um gíria. Eu não, eu falo normalmente, como eu estou falando com você aqui. Eu acredito que muda, né? Assim, como as fases da vida da gente, os hormônios vão mudando, né? O tom, a mesma, o tom da voz, eu acredito que tem alguma. Mas as pessoas identificam, né? Aquela voz, ela começa, ela tem o tom daquela voz, ela fica ali marcada, né? Pra gente que faz a comunicação, a gente não percebe que se muda, né? Mas o ouvinte certamente percebe, né? Meu amigo, e né, você é comunicador, a voz, mas o que o silêncio te diz? Olha, eu acho que o silêncio é sinônimo de reflexão em tudo, né? Eu acho que na vida da gente também é. Quando você está em silêncio, você está pensando, você está, né? Você está ali reavaliando as coisas, né? Tanto que quando eu estou entrevistando alguém, a pessoa fica em silêncio, eu não tomo aquele espaço, né? A pessoa está no meio de uma resposta, ela deu aquela paradinha, eu deixo ela pensar, porque às vezes ela pode estar ali analisando se realmente o que ela falou é fato, né? Então o silêncio faz parte da comunicação. Verdade, Matheus. É importante isso, que às vezes até para o comunicador, o silêncio é importante. Não, na vida o silêncio, às vezes o silêncio fala, é aquela história, né? O silêncio fala mais que 1000 palavras, né? Com certeza. Matheus, você falou que trabalha com áudio profissional também. Conta um pouquinho para a Trabalhando gente com áudio profissional. dessa outra parte sua. Rapaz, a gente trabalha com áudio profissional. Na verdade, também foi iniciado lá na 100,1, Dr. Carlos Albuquerque, que era o dono da 100,1. Ele tinha uma casa de eventos lá em Conquista, que era a Casa do Forró. O pessoal aí dessa fase da cidade de 40 anos, 35 anos, se lembra aí do sucesso que era a Casa do Forró, que funcionava lá no Clube da Derruba, lá na exposição. E aí, teve um problema lá no Dr. Carlos Albuquerque, que resolveu encerrar com as atividades da Casa do Forró, e estavam vendendo som lá da Casa do Forró. E, cara, comprei esse som na minha mão, cara, para você trabalhar, você fazer aí eventos, você gosta disso, não sei o quê. E acabou que deu certo, eu comprei o som na mão dele. E aí a gente vem profissionalizando, né? A gente vem investindo nisso aí. Na verdade, o nosso segmento de trabalho, né? Nossa fonte de renda vem do entretenimento, né? Da parte do áudio, do som profissional. A gente, graças a Deus, hoje a gente atende grande parte dessas atrações aqui da Bahia, as bandas de forró, né? A gente tem equipamento, né? Som, iluminação, painel de LED, né? Estrutura para poder atender esses eventos. Inclusive, já fiz até o carnaval aí, o Triunfo aí na região aí, Barra da Estiva, né? Foi antes da pandemia, acho que foi em 2019 o carnaval aí, a gente fez o som. Pessoal muito legal aí, povo animado, aí essa beira do rio Sincorá, né? Ficamos uns 3 dias aí fazendo festa aí na beira do rio. E qual foi seu desafio no áudio profissional? Teve algum desafio aí que te marcou? Rapaz, no início,
a gente começa a fazer essas bandinhas aqui da cidade, as bandinhas intermediárias, né? As bandas da região. Aí, para mim, o desafio foi quando eu fui fazer um som com a primeira atração, assim, famosa, vamos colocar aqui, nível nacional, né? Que foi a banda Mastruz com Leite, né? E aí, eu fui fazer um som com a banda Mastruz com Leite, combinei com o promotor de eventos e tal. E a partir do momento que eu combinei com ele, que eu bati o martelo com ele, eu comecei a perder o sono. Imaginando o quê? Falei, pô, velho, que eu tô procurando um negócio desse, mexer com uma banda dessa, banda famosa. Se chegar na hora esse som der um problema. E se chegar na hora a banda achar que o som é ruim, que não atende e tal. Eu ficava com aquilo, Azenilton, assim, martelando. E, pô, e comecei a comprar microfone, comecei a comprar fone. Naquela época o pessoal gostava muito de usar fone de retorno. E fui botando material, fui comprando material, e aquela agonia, aquela ansiedade, que eu pensei até em desistir de fazer o evento. Quando estava faltando 3 dias que a gente já ia organizar um caminhão aqui para ir para fazer o evento, eu nem dormi direito, fiquei uns 2 dias assim sem dormir. Aí chegou o dia do evento, nós montamos o som, checamos tudo direitinho, chegou a banda, o ônibus da banda. Na hora que chegou o ônibus da banda, quase eu caí nas pernas. Rapaz, não teve trabalho nenhum, o pessoal super educado, super agradável, colocou o material deles lá, o instrumental deles, microfone, tudo deles. Me tirou assim aquele, não, pode ficar tranquilo, aqui tá bom demais, não sei o quê. O cara depois elogiou, falou que o som tava muito bom. Pô, aí deu uma confiança, né? Então ficou essa memória aí, que eu fui com medo e ganhei, e saí com a autoestima lá em cima depois do som, do show, que realmente foi um show muito bom. O som, eles tiraram um som muito legal. E ali, a partir dali, a gente já começa a compreender como é que funciona o ambiente, né? Os eventos profissionais, e a gente já começou a focar mesmo como é que a coisa tinha que ser profissional, né? E você tem que ter os equipamentos que atendam sem dificuldade as necessidades da banda, né? E aí, graças a Deus, a gente tem muito sucesso nesse segmento aí. Onde a gente passa, a gente volta, né? Porque a gente tem uma entrega boa, um profissionalismo, né? Com certeza, Matheus. E eu tive a oportunidade, né, na época da Associação de Jovens aí, de presenciar todo esse profissionalismo seu e a qualidade do som, né, que a gente fazia os eventos aí na praça, realmente muito fantástico. Aqui na cidade mesmo vai ter o aniversário da cidade agora, do dia 10 ao dia 14 de dezembro. Vai ter vaquejada, a gente vai estar lá sonorizando, né? Então, pra gente é um orgulho muito grande poder fazer esse trabalho também na nossa cidade, né? Que a gente roda nessa região da Chapada, aí faço muito, aí Itanhaçu, Jussiape, né? Eu já fiz aí Itanhaçu, Jussiape, Paramirim, Livramento, né? A gente roda pra essa área toda ali. Com certeza. E para o pessoal que quiser entrar em contato contigo, Matheus, faz como? Olha, tem o meu contato, né? 779-9995-6192. 779-9995-6192. E também tem o Instagram, né? Que arroba Matheus Lírio 34, né? Aí lá tem os vídeos, né, dos eventos que a gente faz aí, iluminação, painel de LED, negócio bem, bem legal mesmo. Então, Pronto, quem quiser beleza. fazer um evento de qualidade, a gente faz assim, a gente participa contigo aí nessa transformar o seu evento aí num sucesso. Pronto, a gente vai colocar seus contatos aqui. Por favor, eu agradeço. Direitinho. Eu agradeço. Matheus, voltando agora para a rádio, mais um pouquinho. Sua voz acompanhou nascimentos, casamentos, notícias boas, algumas ruins, acompanhou gerações. O que significa para você ser essa ponte da comunicação? Você que teve a oportunidade de comunicar para a grande massa na 100,1 e para agora mais regional na cidade de Encruzilhada. Olha, poder participar da vida das pessoas é sempre bom, né? Eu falo sempre, as pessoas permitirem que a gente entre na casa deles ali sem bater na porta, né? Imagina você, a dona de casa, tá ali fazendo o almoço dela ali, né? Tá ouvindo rádio, você tá ali levando a notícia, levando a informação local, uma notícia a nível nacional, né? E você participar, a gente aqui faz locução também de eventos, né? Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho necessário para a cidade, e quando a gente tem a oportunidade de fazer, de algum momento, poder participar da vida das pessoas, isso é muito bom, é muito gratificante. E o que te move, meu amigo, depois de tanto tempo na estrada, a ter essa motivação para todo dia estar se comunicando?
Mas assim, o que motiva qualquer profissional é o reconhecimento, né? Eu falo sempre, olha, tudo que você faz, que você recebe um feedback bom, um reconhecimento, para falar, pô, eu gostei do seu trabalho. Igual, por exemplo, você está fazendo aqui o podcast, todo mundo que assiste, pô, vê que você faz um trabalho decente, um trabalho de qualidade, né? Então, isso para você é gratificante continuar convidando as pessoas a participarem, né, do seu papo de A a Z aqui. E na rádio não é diferente, né? O que move é isso, é o reconhecimento, é a gente saber que a gente está deixando um legado aí na comunicação de Cruzilhada, né? Talvez lá no futuro as pessoas vão lembrar, né, que ela foi a única emissora durante tanto tempo, durante a história. Cruzilhada nunca teve outra emissora, né? Quer dizer, a gente está aqui remando contra a maré, dificuldades, né? Mas a gente tá firme aqui, ó, tentando entregar, fazer uma entrega positiva, né? Tentando para dar voz às pessoas de Cruzilhada, né? A rádio sempre teve esse propósito, né? Nós nunca trabalhamos com a rádio aqui para falar assim, ó, já ganhamos dinheiro com a rádio. Nunca. A rádio sempre foi uma contribuição para a sociedade de Cruzilhada. É a contribuição que a gente deixa para as pessoas terem voz. É como eu lhe falei no começo da conversa. O sonho mesmo, desde o início, quando nós começamos a rádio, para legalizar, o sonho era fazer a rádio pegar no município todo. As pessoas não poder dar voz. Ó, Vila do Café, vamos lá, o morador está aqui para fazer uma reclamação. A gente vê o que dá, né? Eu acho que quando a cobrança é feita no rádio, e alguns anos atrás isso era tinha ainda mais peso, né? A solução chega mais rápido. O povo está reclamando do rádio, prefeito, para trabalhar, fazer. O morador da Vila do Café está reclamando aqui que está faltando água, né? A água não está em boa qualidade, né? Até um deputado, a gente ligava, eu já liguei aqui algumas vezes, para reclamar para deputado. Eu tinha o contato dos camaradas, ligava, bicho, eu preciso que você ao vivo aqui, porque o pessoal está cobrando e a gente precisa de que um representante que tem acesso ao governo do Estado possa dar uma resposta para a população, né? Então, o propósito da rádio sempre foi esse, né? Sem interesse político, né? Como eu repito isso, eu gosto de frisar, falando, tem muita gente que faz programa em rádio e faz com interesse político. Ah, eu vou fazer isso aqui, eu vou falar mal do prefeito, ou eu vou falar bem do prefeito para poder tirar algum proveito, né? Muito pelo contrário, em alguns momentos nós até fomos prejudicados aqui na rádio, porque a gente fazia as cobranças e os prefeitos da ocasião não gostavam daquelas cobranças que a gente fazia e aí não tinha uma parceria, não divulgava as ações da prefeitura na rádio e a gente acabava ficando prejudicado, porque só do comércio não tem como manter a emissora, né? Essa é essa a situação. Meu amigo, o bate-papo tá espetacular, muito bacana, fantástico ouvir um pouco da sua história desses 25 anos, mas estamos caminhando para o nosso final. Mas antes de finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade. Como você vê o futuro do rádio? Ele muda só ou vai se adaptando? Olha, o futuro do rádio, eu não sei, eu posso até estar enganado. Eu não vejo assim, eu acho que o futuro do rádio é migrar para as plataformas digitais, né? Se essa comunicação aí, como a gente está conversando, como a Jovem Pan já fez, né? Como a Rádio Itatiaia faz também. Eu acho que a tendência é essa. Embora tem muitas pessoas que ainda ouvem o rádio, né? Tem o hábito, né? De chegar ali e sintonizar no rádio, ouvir no carro, né? Ouvir no carro. Então, eu gostaria muito que o rádio se mantivesse vivo aí, pelo menos para mais uns 20 anos aí. Eu acho difícil, mas torço para isso. Verdade, Matheus, você citou e assim tem muito assim Uber, táxi, né, que utiliza muito a rádio ainda. Bastante. É o meio de comunicação mais popular do Brasil ainda, né? O pessoal fala, mas tem as redes sociais, realmente, mas o rádio ainda é o meio de comunicação de maior credibilidade. Tem pesquisas atuais aí sobre isso, né? O meio de comunicação de maior credibilidade e mais popular do Brasil, né? Então, fazer parte do rádio é muito gratificante. A gente falou sobre a FM, que é mais popular, mas as AMs ainda funcionam? Não. No ano, acho que tem 2 anos atrás, o governo fez uma migração, né? As emissoras AM, elas migraram para a FM. Porque daí entraram as frequências de 4G, 5G, né? Acabaram comprometendo essa banda que atendia as emissoras AM, né? Entendi.
Meu amigo, muito obrigado por você ter nos proporcionado esse bate-papo espetacular, ter trazido um pouco da sua história desses 25 anos. Eu sei que se a gente fosse falar aqui 6 meses, daria 3 horas de programa. É isso, você que é bom de papo, você é bom de papo, aí deixa o convidado à vontade, aí o papo flui naturalmente. Mas assim, eu gostaria de ouvir mais histórias, que eu sei que tem, mas infelizmente nosso tempo é curto, né? E assim, mas eu sei que tem muita história e em outra oportunidade a gente vai conversar mais. Qualquer Matheus, coisa a gente faz a parte 2 aí, quando você quiser. pronto, faz sim. Matheus, eu te agradeço, meu irmão, meu amigo, de coração mesmo, sua presença aqui, sua disponibilidade. Tenho certeza absoluta que os ouvintes vão ouvir sua história, vão se inspirar, vão tirar exemplos. Você é um profissional exemplar, como pessoa também, te conheço pessoalmente, é um cara, Obrigado. gente boa, gente bacana. E assim, só tenho a agradecer sua presença aqui e passo para você, meu amigo, para você falar o que você quiser, mandar abraço para quem você quiser, fique à vontade. Olha, eu quero lhe agradecer pelo convite, né? Para a gente poder falar sobre a rádio, uma coisa assim que faz parte da vida da gente, da história da gente, né? Desse legado que a gente vem a trancos e barrancos lutando, né? Mas não tenho o que reclamar. Uma coisa muito boa. Faço um apelo às cidades que têm emissora de rádio para ter o apoio do comércio, da prefeitura, da Câmara, né? Aqui, inclusive, a gente tem o apoio da Câmara Municipal, o vereador Serginho aqui dá um apoio para a gente transmite, inclusive hoje teve a transmissão da reunião da Câmara, e a gente agradece porque esse apoio é imprescindível para você conseguir sobreviver numa cidade pequena com rádio. E o seu podcast, Azenilton, abre portas para que as pessoas possam, assim, estarem trazendo, né? Cada um com a sua história, cada um com a sua vida, cada um com seus causos, né? E eu fiquei muito feliz de poder participar. Perguntei outro dia, seu irmão, em conquista com você, Jean, né? E aí, como é que tá Zenilton, Lucas? Zenilton tá morando lá em Barra da Estiva. Falei, eu conheço algumas pessoas lá em Barra da Estiva. Sua mãe me liga quase todos os dias aqui na rádio. E aí, meu amigo, como é que você tá e tal? Quer dizer, sua família é uma família de amigos, né? E quando você fez o convite, no momento eu me inclinei, eu falei, eu vou participar na hora, faço qualquer esforço aqui e lhe agradeço de verdade, mais uma vez, pelo convite e pela atenção. Pois é, meu amigo, eu que agradeço e fiquei muito feliz quando você aceitou. Eu falei, rapaz, vou bater um papo com o Matheus, tenho certeza que vai ser fantástico. É isso, espero que você tenha gostado, né? Que os ouvintes aí, os telespectadores tenham curtido. É isso, eu contei um pouquinho da nossa história e estou muito emocionado e feliz por isso. Com certeza, Matheus, muito obrigado. Te agradecemos, te agradeço de coração mesmo sua presença aqui. Você trouxe um pouquinho da sua história, compartilhou um pouquinho da sua história. Pois é, um abração aí, fica com Deus. Amém, meu amigo. Aos nossos amigos, o nosso muito obrigado. Curta, compartilhe esse podcast que está espetacular. São 25 anos de história, 25 anos comunicando. Realmente é uma relíquia para a encruzilhada essa voz de Matheus. A todos vocês, muito obrigado. Ficam todos na paz e até o próximo episódio. Uma boa noite. Boa noite.